Olá, seja bem-vindo. O convite você já sabe. Vamos juntos conferir o que é notícia nesta segunda-feira no Brasil e no mundo? O Índice Geral de Preços Mercado de fevereiro registrou o menor patamar de um ano. O resultado da conhecida inflação do aluguel foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O IGPM teve deflação de 0,06% em fevereiro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice, que serve como base para reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis, por exemplo, acumula alta de 0,15% no ano e de 1,86% em 12 meses. Em fevereiro de 2022, o índice subiu 1,83% e acumulava alta de 16,12% em 12 meses. A queda do indicador interrompeu 2 meses seguidos de alta. Em dezembro, o índice variou 0,45% e em janeiro, 0,21%. Além da análise dos preços ao consumidor, o índice leva em consideração o custo dos produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e insumos da construção civil. De acordo com a FGV, a baixa do indicador foi pressionada principalmente pelo recuo do Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, que em 12 meses recuou de 3% para 0,42%, o menor patamar desde março de 2018, diante da queda dos preços das grandes commodities. A inflação ao consumidor também cedeu diante da contribuição menos intensa do grupo Educação, Leitura e Recreação. Em variação média, desacelerou de 2,04% para 0,46%. Por fim, a inflação mais baixa foi influenciada pelo comportamento da mão de obra, que registrou alta discreta em comparação ao mês anterior. E começa nesta quarta-feira mais um mutirão de renegociação de dívidas promovido pela Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. O período de renegociação para os endividados vai do dia 1º de março ao dia 31 de março. Serão ofertados descontos e prazos especiais para quem pretende quitar as dívidas. As ofertas vão variar aí de acordo com cada instituição. A negociação poderá ser realizada diretamente com o banco ou financeira, por meio dos canais oficiais das instituições ou pelo portal consumidor.gov.br, que deve ser acessado com login gov.br prata ou ouro. Podem ser negociadas dívidas em cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado, além de outros valores em atraso. Empréstimos que tenham bens como garantia não entram nessa lista. Para realizar uma negociação, o consumidor então deve acessar o site do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. Nessa página, ele pode conferir a lista de instituições participantes e ter acesso às instruções sobre como poderá renegociar suas dívidas com cada uma dessas instituições. Segundo a Febraban, o último mutirão, que aconteceu em novembro de 2022, possibilitou aí a renegociação de mais de 2.300.000 contratos. De São Paulo, Bruna de Jaime. E agora vamos de destaque internacional. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se reuniu com autoridades locais para discutir o desenvolvimento agrícola e a grave escassez de alimentos que tem atingido o país. Os encontros partidários são geralmente organizados 2 vezes por ano, mas o atual acontece apenas 2 meses depois do anterior, também centrado em questões agrícolas. Kim presidiu no domingo a abertura do encontro de altos funcionários do regime para analisar e revisitar o programa da Revolução Rural e decidir sobre as tarefas imediatas a serem realizadas. Os participantes aprovaram os tópicos da agenda e iniciaram uma discussão sobre o tema, informou a agência estatal KCNA, sem revelar mais detalhes. O site 38 North, que monitora a situação no país, afirmou que a atual escassez de alimentos na Coreia do Norte é a mais grave em décadas. A Coreia do Norte já foi afetada por vários episódios de fome. Um deles, na década de 1990, matou centenas de milhares de pessoas.
As administrações regionais da Nigéria começaram a anunciar os primeiros resultados da eleição presidencial realizada no sábado. A contagem lenta dos votos gerou desconfiança e o receio de possíveis fraudes. Vamos conferir. A Comissão Nacional Eleitoral adiou o restante da apuração para amanhã desta segunda-feira. Porém, ao meio-dia do horário local, a contagem não havia sido retomada. Apesar da comissão reconhecer falhas técnicas na nova logística do processo eleitoral, os responsáveis garantiram que os resultados eram seguros e não podem ser fraudados. O candidato da oposição, Atiku Abubakar, pediu ao órgão que mantenha a neutralidade e publique os resultados o mais rápido possível. O PDP e o Partido Trabalhista do candidato Peter Obi alegaram que o governo poderia estar pressionando a Comissão Nacional Eleitoral em uma possível tentativa de fraude. Cerca de 90 milhões de nigerianos foram às urnas, em geral de forma pacífica, exceto por casos isolados de violência e problemas técnicos que fizeram muitos esperarem até a noite para votar. Os dois principais candidatos são o ex-governador de Lagos, Bola Tinubu, do Congresso de Todos os Progressistas, e o ex-vice-presidente Atiku Abubakar, indicado pelo Partido Democrático Popular. Com 216 milhões de pessoas, a Nigéria tem a maior população da África e deve se tornar o terceiro país mais populoso do mundo até 2050, mas sofre com um declínio político acentuado por conta de uma economia abalada e pela expansão da violência jihadista. E agora vamos de notícias espaciais. Notícia espacial. O voo de um foguete da SpaceX para a Estação Espacial Internacional precisou ser cancelado nesta segunda-feira por causa de um problema nos sistemas do equipamento. Se as falhas forem resolvidas, a nave deve decolar ainda esta semana com novos tripulantes para continuar os trabalhos na estação. Vamos ver. A partida estava marcada para a madrugada desta segunda-feira no Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida, com uma tripulação multicultural, a Crew 6, a sexta a viajar para a ISS em uma missão de rodízio regular efetuada pela SpaceX. A cápsula deveria se acoplar à ISS depois de uma viagem de um dia. A SpaceX afirmou que a próxima tentativa de lançamento está marcada para quinta-feira, mas depende da resolução do problema que impediu a decolagem nesta segunda. A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, contrata os serviços da empresa do bilionário Elon Musk para enviar astronautas a cada 6 meses para a ISS. O local recebe experimentos científicos e os astronautas são responsáveis pela manutenção da estação, que tem uma tripulação há mais de 22 anos. A Crew 6 vai substituir os 4 integrantes da equipe anterior que chegaram à ISS em outubro de 2022. E na tarde de hoje acontece a premiação dos melhores jogadores de futebol do mundo, o FIFA The Best. Muitos prêmios estão em jogo, incluindo o melhor jogador e jogadora de futebol do ano, melhor treinador e também o gol mais bonito. Os 3 finalistas para melhor jogador do mundo são o francês Karim Benzema, atual vencedor do prêmio, Lionel Messi, argentino, que conta com 7 conquistas e é o maior ganhador, e o francês Kylian Mbappé, que busca sua primeira bola de ouro. Na categoria feminina, Alex Morgan, americana do San Diego Wave, Alexia Putellas, espanhola do Barcelona, e Beth Mead, inglesa do Arsenal, estão concorrendo ao prêmio de melhor jogadora do esporte. E não acho que o Brasil não está representado. No prêmio Puskás, categoria que coroou o gol mais bonito do ano, o atacante do Tottenham, Richarlison, está na final com o gol de voleio com a amarelinha, na estreia da Copa do Mundo. A premiação será realizada em Paris, às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.